Fala galerinha, vamos para mais uma aula de História? Hoje nosso assunto são as centralizações ibéricas. No contexto de centralizações ibéricas, nós vamos falar um pouquinho de dois países bem conhecidos enquanto nós estudávamos História do Brasil. Nós vamos falar de Portugal e Espanha. Você sabe, né, que tanto Portugal e Espanha, eles ficam localizados aonde? Na Península Ibérica. Fechado? Península Ibérica é aquela que fica perto de Marrocos e da Argélia. Então, a centralização de poder em ambos os países, ela aconteceu graças às guerras de reconquista. Você não sabe o que foi a Guerra da Reconquista? Então vamos lá que o professor aqui explica, assim dá uma introdução legal. A Guerra da Reconquista, ela foi a retomada de terras que haviam sido conquistadas pelos mouros árabes muçulmanos, ou seja, o Império Islâmico ele havia entrado com tudo na Europa. Países ibéricos como Portugal e Espanha foram tomados à força, ou seja, foram conquistados. A reconquista, que eu vou reconquistar o que conquistaram de mim, ela se inicia mais ou menos no século XII, quando a Igreja Católica dá uma ajudinha para Portugal e Espanha nas cruzadas, ajudando-as a reconquistar as respectivas terras. Então, a reconquista é reconquistar as terras que foram conquistadas pelos mouros árabes muçulmanos. Beleza? Fechadinho? Continuando. Formação de Portugal. No século XI, o rei do Reino de Leão e Castela deu ao conde Henrique de Borgonha, uma parte das terras que ficavam na Península Ibérica, o chamado Condado Portucalense. Por que ele deu essas terras para ele? Pois o Borgonha ele foi um ótimo soldado na Reconquista. Bom, o tempo passou e Afonso Henriques herdou de Borgonha o condado, né? Ele era seu herdeiro. Mas não pense, né, que o Afonso Henriques ele ficou de boa na sua terra. Não! O Afonso Henriques ele continuou a batalha contra os mouros árabes, expulsando-os de suas terras. Não pense que foi apenas isso. Afonso, ele rompeu a ligação com o reino de Castela e tornou o condado portucalense em um país, em um reino, Portugal, em 1139. Quando o mesmo Afonso Henriques, ele passa a ser o rei de Portugal. Com Afonso Henriques, começou a dinastia da Borgonha. Como assim dinastia da Borgonha? Os Borgonhas, eles vão ser reis de Portugal por vários anos, por várias gerações. Os Borgonhas, eles reinaram em Portugal até o século XIV, em 1383, quando Fernando I morreu sem deixar herdeiros. Quem seria o próximo rei, né? Se o rei faleceu sem herdeiros, sem filhos, quem seria o próximo rei, o próximo a ficar no trono? Bom, Portugal foi disputado por dois nomes influentes, Dom João I de Castela e João Alvis. Essa disputa ela ficou conhecida como Revolução dos Alvis. E em 1385, João Alvis assume o trono e a coroa de Portugal. Começa aí uma nova dinastia. Anos depois, Portugal ampliou seus domínios e passou a explorar as navegações, lucrando muito com as especiarias. Aí já é um assunto que a gente conhece de Brasil já, né, galerinha? Bom, vamos para a formação da Espanha. Durante o século XV, os reinos de Aragão e Castela se uniram através do casamento de Isabel e Fernando II. Após o casamento e a unificação dos territórios, o casal real, eles investiram pesado no combate contra os árabes e os expulsaram de vez de toda a Península Ibérica. Após o grandioso feito, o casal ficou conhecido como reis católicos e reconquistaram a lucrativa região de Granada, unindo os seus domínios, formando assim o Reino da Espanha. Então, galera, não tem segredo nenhum quando a gente estuda a formação de Portugal ou formação de Espanha. É bem tranquilo. Lembrando que isso se trata do quê? Das centralizações ibéricas. Vão ter outras centralizações, mas isso é assunto para as próximas aulas, beleza? Ficamos aqui e até a próxima!